Oi pessoal, professora Jéssica de Arte, História da Arte aqui. Esse não é um CV e Cultura, esse é um CV Profissões. E para finalizar aí a nossa série com entrevistas com profissionais cada um de sua área, eu venho trazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente tem sempre nessas feiras de profissões, profissões como advogado, médico e entre outras, mas temos pouquíssimos profissionais das artes. Então eu sugeri para o nosso coordenador um projeto em que eu pudesse entrevistar alguns profissionais. O projeto foi aceito e temos então esse vídeo que é fruto disso tudo, que também foi construído com a ajuda de vocês. Vocês mandaram algumas perguntas e eu utilizei essas perguntas para nortear, né, as entrevistas. A gente vai ter aqui participando a Thaís Carmo, que é uma ilustradora maravilhosa. Temos também o Pedro Chaves, que trabalha com grafite, tatuagem e várias outras coisas incríveis. E por último, mas não menos importante, o Júnior Camilo, que é um tatuador especializado em dark lettering. E todos contribuíram aí com seu conhecimento, a sua vivência e experiência na sua área. Eu espero que vocês gostem do vídeo, ficou muito enriquecedor. E é isso. Fala galera, beleza? Meu nome é Camilo, tenho 26 anos, já sou tatuador há 3 anos e meio e hoje eu estou aqui a um convite da Jéssica para estar respondendo algumas perguntas e algumas dúvidas sobre a minha profissão como tatuador. Então, bora lá! Então, eu aprendi a tatuar por meio de um amigo meu que já é tatuador há um pouco mais tempo que eu, e eu por estar convivendo perto, em estúdio, estar próximo ali a ele, com o tempo surgiu o interesse de começar a aprender a tatuar e ele me pegou como um aprendiz, como se fosse um aluno, e desde então começou a me ensinar todas as coisas sobre tatuagem, da montagem de equipamentos, a pigmentação na pele, e daí em diante a gente foi só crescendo e desenvolvendo juntos. Então, foi por meio desse amigo meu e hoje em dia já fiz alguns workshops, então tem alguns cursos que você consegue fazer para estar aprimorando sempre seu trabalho nessa área. Muita gente tem essa dúvida, né, se é preciso saber desenhar para começar a tatuar. Então, assim, queria explicar que a tatuagem em si se trata sobre pigmentação de tinta na pele, ou seja, aplicação de tinta na pele. Então, não necessariamente você precisa saber desenhar para poder tatuar. Você às vezes acaba conseguindo pegar algum desenho mais ornamental, algum desenho mais geométrico na internet mesmo e tirar um decalque a partir disso, que é como se fosse um mapa que você cola na pele de alguém para estar te ajudando ali na pigmentação da tatuagem, onde você vai pigmentar a tinta. Então, assim, não é necessário desenhar, porém, para você se destacar no meio, acho que é o ideal que você se desenvolva um estilo e tenha um desenho próprio, porque só assim você vai conseguir fazer algo mais autêntico, mais, como eu posso dizer, algo mais único para cada cliente seu, né? E com isso você vai conseguir se destacar melhor no meio. Então, não necessariamente precisa saber desenhar, porém, para você se desenvolver no meio, com certeza é uma habilidade que você não pode deixar de ter. Então, minha história na tatuagem, não como tatuador, mas na tatuagem começou meio cedo, desde pequeno, desde criança mesmo. Via pessoas tatuadas na rua, já gostava bastante, então desde muito cedo eu gosto de tatuagem. Na minha primeira oportunidade que eu tive, eu já fiz a minha primeira e desde sempre quis ser bem fechado, ter muitas tatuagens no corpo, sempre foi uma vontade minha. Então foi um gosto que foi bem de cedo que eu tive, algo que veio bem de criança mesmo e foi desenvolvendo com o tempo, né? Bom, eu, assim como muitos outros tatuadores, não escolhemos essa profissão, fomos basicamente escolhidos por ela. Então, comigo não foi muito diferente. Foi uma questão de convívio, de eu estar no meio e eu nunca acreditei que poderia virar um tatuador, ou tive vontade de ser tatuador, mas por sempre ter gostado dessa profissão, sempre ter gostado muito dessa arte, desse estilo, acabei tendo mais proximidade em estúdios e conviver mais com os amigos, que foi onde surgiu o interesse de começar a aprender a tatuar, onde esse meu amigo me pegou como esse aprendiz e me ensinou bastante. Então não foi muito uma escolha minha, meio que caí de paraquedas, mas desde que eu me envolvi, venho sempre crescendo, evoluindo e não me vejo trabalhando em outra área por enquanto. Então, eu já passei por vários estilos dentro da tatuagem, do preto e branco, fine line, que é aquele trabalho com linhas mais finas, mais delicadas, pontilhismo, mandala, preto e cinza. Então, foram vários caminhos que eu tive que percorrer para conseguir me encontrar dentro dessa inúmera quantidade de estilos, né, que a gente tem dentro da tatuagem. Então, hoje em dia, eu trabalho com estilo de lettering, que é, no caso, aquela caligrafia, uma caligrafia mais customizada,
E para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou deixar algumas imagens aqui do trabalho para vocês entenderem como que é esse estilo. Essa é uma pergunta já um pouco mais difícil, mas vou tentar conseguir resumir e explicar do meu ponto de vista para vocês, porque acaba, querendo ou não, são vários estilos, vários meios dentro da tatuagem, vários divergentes. Então eu posso passar para vocês a minha visão da importância do tatuador, né? Não vou dizer como um todo, não vou dizer por todos, mas sim dizer mais para vocês a importância desse tatuador para mim. Trabalhando com tatuagem, você acaba trabalhando muito com a autoestima de cada pessoa. É um trabalho que você trabalha com sentimento, com significados. Então você acaba marcando pessoas para uma eternidade com algo que ela valoriza muito. Às vezes pode ser o nome de alguém querido, alguma frase de poder, alguma coisa que vai sempre lembrar ela. Então, às vezes rosto de familiares. Então acho que a nossa importância está realmente nisso, é conseguir pegar alguma ideia de algum cliente e conseguir materializar ela na pele durante a eternidade. Então é exatamente isso, trabalhar com autoestima, trabalhar com sentimentos, trabalhar exatamente nessa área, né? Com pessoas. Então acho que é mais isso mesmo. Resumindo, trabalhar com a autoestima e o sentimento de cada pessoa, de cada cliente que a gente vem atendendo. Para se iniciar ou seguir esse caminho da tatuagem, não necessariamente você precisa fazer um curso. Porém, com certeza vai ser um meio mais rápido, fácil e profissional de você atingir metas mais rápido, né, na sua carreira, assim como qualquer outro curso, qualquer outra profissão. Então, você pode sim ser mais autodidata, querer mais procurar coisas por você mesmo e aprender sozinho, porém, não necessariamente você precisa fazer um curso, mas você pode, o que vai com certeza melhorar no seu desempenho, na sua carreira durante a sua vida como tatuador. Então, já aconteceu sim. Hoje em dia eu acho até uma situação engraçada, porém no momento foi uma coisa mais tensa, mas deu tudo certo no final. A gente conseguiu meio que dar a volta por cima e corrigiu o erro que tinha sido. Se trata de tatuagem de caligrafia também, onde não se tratava da língua portuguesa. Era uma palavra em latim, onde eu me preocupei mais com de fazer o estilo, o layout ali, a formação da arte, e não muito nas letras, né? E onde o cliente, ao ver no seu braço ali a imagem, ele leu tudo e ele não identificou esse erro. Eu também não consegui identificar por não ser da nossa língua. Então era para nós escrevermos Memento Mori, e a gente acabou esquecendo a letra N, ficou Memento Mori. Porém, no meio do processo da tatuagem, a gente percebeu esse erro e a gente acabou conseguindo apagar o que não estava sendo tatuado ainda para encaixar essa letra que faltava. Então, foi uma situação que a gente conseguiu meio que realmente dar a volta por cima e entregar um resultado satisfatório para o cliente no final da sessão. Por curiosidade também, vou deixar aí para vocês qual que foi esse trabalho para vocês verem o resultado final dele. Bom, acho que a parte mais difícil você está lidando com a parte do público, está lidando com realmente várias pessoas diferentes, porque a gente trabalha com um público bem variado. A gente atende professor, a gente atende médico, a gente atende advogado, a gente atende policial, então são realmente pessoas de meios bem distantes, bem distantes do nosso, que a gente acaba tendo que aprendendo a conviver, a lidar com cada um deles e sempre pegar uma ideia que eles não conseguem concretizar para a gente e ter que transformar essa ideia deles em algo palpável, em algo que eles possam enxergar e se agradar com o que eles pediram. Então é realmente complicado você sempre estar com uma ideia diferente, de uma pessoa diferente, que não sabe exatamente o que quer e conseguir tirar dessa ideia algo que a pessoa vai ficar agradável, né? Algo que a pessoa vai gostar e ser aquilo que ela realmente estava procurando. Bom, não sei se muito bem criticado, mas em alguns locais, alguns meios que a gente convive, que a gente frequenta, a gente percebe sim alguns olhares, algum certo de preconceito. Porém, isso não é algo que afeta, porque com o tempo a gente vê que realmente não interessa, não importa que a gente é maior que isso e não tem algum preconceito, não tem nada disso que vai impedir ou fazer a gente deixar de ser quem a gente é e executar nossa profissão do jeito que a gente gosta. Bom, totalmente sim. Pode ser sim uma forma de arte. Não necessariamente eu acho que toda tatuagem é uma arte, porém tem tatuagens que podem sim ser tratadas como arte. Hoje em dia, como eu disse, tem várias divergentes dentro da tatuagem. Então, tem trabalhos mais comerciais, mais simples, que não são muito artísticos, porém ao mesmo tempo tem trabalhos como se fossem pinturas, que já trabalha mais com isso, né? Então, pode ser sim
uma forma de arte. Eu posso até deixar alguns exemplos aqui para vocês também, de trabalhos mais comerciais e trabalhos mais artísticos, beleza? Bom, eu no meu caso específico, eu gosto de tatuar apenas uma pessoa por dia, só um cliente por dia. Eu trabalho com trabalhos de fechamento, que são trabalhos um pouco maiores, que exigem uma dedicação e uma atenção maior para cada cliente. Então acaba que se você marca mais de uma pessoa por dia, você está ali no meio da tatuagem, você está pensando na outra pessoa que está chegando, então assim, como a gente disse, é um meio de arte também, então nenhuma arte é feita com pressa, você não pode, pelo menos no meu caso, né, fazer algum trabalho, atender uma pessoa, tendo outra para chegar, e você vai trabalhar sob pressão, vai pensar que tem um tempo para terminar, e você não pode pensar nisso. Na tatuagem, assim, pelo menos no estilo que eu trabalho, como eu gosto de trabalhar, eu prefiro dar uma atenção especial para cada cliente, porque querendo ou não, não é só a tatuagem em si, né? É um momento para a pessoa, são algumas horas de sessão. Então a pessoa fica ali trocando energias, trocando informações, conhecimento. E isso acaba se tornando um momento para a pessoa também. Ela está gravando algo que ela quer na pele pro resto da vida dela. É um sentimento, alguma coisa que ela quer muito. Então acaba que eu tatuo só uma pessoa por dia por essas questões. Já participei sim de competições, todo ano tem em várias cidades do Brasil e do mundo, porém nunca cheguei em nenhuma fora do Brasil. Aqui dentro do Brasil, as mais conhecidas, as principais são em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Florianópolis e Brasília. Então já cheguei em todas elas e acaba que é um lugar de conhecimento também, né? Não é só competição, você acaba vendo outros artistas, outros trabalhos, trocando conhecimento, então isso também agrega bastante na nossa profissão. A tatuagem mais demorada que eu já fiz, se eu não me engano, foi também em uma competição, dessas que eu estava participando em Florianópolis, e levaram 2 dias para ser finalizada. Então, no primeiro dia foram 15 horas de sessão, contando com algumas pausas, né? E mais 2 horas, se eu não me engano, no outro dia, totalizando 2 dias de trabalho e 17 horas de tatuagem. Eu vou deixar o resultado aí para vocês. Tatuar realmente é um processo meio difícil. Você lidar com, como eu disse, são vários clientes diferentes. Então, como você trabalha com pigmentação na pele, cada pessoa tem uma reação diferente, uma profundidade diferente, porque são vários tipos de pele. Tem pessoas mais magras, pessoas mais gordas, pessoas com mais massa corporal. Então, tem pessoa que pega muito sol, pessoa que não pega muito sol, gente que hidrata bastante a pele, tem gente que não hidrata a pele. Então, cada cliente você vai ter que aprender a lidar de uma forma diferente de trabalhar com ele para se adaptar com a pessoa que você está trabalhando. Sobre as consequências, pode ter algumas consequências sim durante o processo e no pós dele, né? Mas as consequências, no caso, viriam caso seja feito algum processo errado durante essa tatuagem, né? Ou no pós ou durante ela. Isso vai como alimentação, o cuidado na cicatrização da tatuagem, a higiene no preparo do material para se tatuar. Então, se isso não for seguido à risca corretamente, pode ter alguns riscos como infecção, né, contaminação, e é isso. Esses são os riscos que pode ter, mas no mais é tudo muito bem certinho, muito bem higienizado, os materiais são todos estéreis, né, são todos descartáveis. Então, basicamente, que você usa para tatuar os clientes é basicamente a sua máquina e a sua fonte, que elas também são bem protegidas durante todo o processo para nenhum tipo de resquício, nenhum tipo de bactéria tenha ficado no material para você passar para outro cliente. Então, todo o material que a gente usa ali durante esse processo, ele é descartável, né? Então, cada cliente tem o seu material único. Se o tatuador e o cliente seguir todas as precauções, né, durante a tatuagem e no processo de cicatrização dela, como seguir uma alimentação saudável, hidratar sempre a pele, não vai ter nenhuma complicação. Então, poxa, eu fico realmente muito feliz porque são inúmeros tatuadores, né? Então, quando alguém te escolhe ali para marcar a pessoa pro resto da vida, para marcar um significado ali, um sentimento que, que ela tá querendo representar, e ela escolhe você e confia ali a sua pele, o seu corpo para você marcar ela para uma eternidade, é realmente um resultado muito gratificante, né? Você vê que seu estudo ali, o que você está trabalhando para fazer, está dando resultado. Então, acontece muito também da gente terminar uma tatuagem e assim que a gente terminar, a pessoa agradece bastante, vai para casa, chega em casa, ela manda mais mensagem pra gente, falando, cara, muito obrigado, você mudou meu dia, mudou minha vida, minha autoestima tá lá em cima, então, coisas desse tipo, né? Obrigado por gravar esse sentimento na minha pele. Então, é uma coisa que é realmente para a vida inteira. Então, quando você é escolhido
por alguém, para marcar essa pessoa pelo resto da vida, é realmente um sentimento muito gratificante, né? Saber que essa pessoa te escolheu. Sim, querendo ou não, acho que a gente fica nervoso, né? Não só por ser tatuagem, mas por ser um caminho novo, por ser um caminho até meio diferente, assim, né? Do usual, ser um caminho mais desconhecido, não muito certo, então acaba que você fica um pouco nervoso durante isso, mas é um processo que eu acho que a gente passa em qualquer profissão, não interessa qual seja a área que a gente escolha. E com o tempo a gente vai aprendendo a lidar, vai conhecendo um pouco mais do meio, do mundo que você está vivendo e acaba aprendendo, né, a conviver com isso e se tornar isso mais parte do seu dia a dia. Bom, acho que a melhor parte, assim, não sei se é melhor, mas uma das melhores partes é você poder ter uma liberdade maior, né, na sua vida, assim, sobre horário, sobre viagens, você não ficar dependendo ali de esperar um final de semana para fazer alguma coisa, para poder viajar, ficar dependendo de algumas férias do trabalho para poder viajar. Você realmente faz seu tempo, faz seu horário, você pode viajar realmente quando você quiser, basta você se programar. Se você não quiser ir trabalhar em algum dia, por exemplo, você pode remarcar a sua agenda, pode ajeitar a sua agenda de acordo com a sua necessidade para você ter um convívio melhor consigo mesmo no seu dia a dia. Então acho que uma das melhores partes é essa, né? Você tem essa liberdade, você tem essa autonomia de poder realmente ser dono do seu destino, guiar o seu destino, guiar o que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer. Com certeza tem uns lados ruins, né? Ruins que eu digo, não que seja ruim, mas mais difícil de administrar, porque querendo ou não, você também tem que ter um autocontrole, você não pode ficar se dando muitas folgas, você tem que ter o controle de trabalhar, uma responsabilidade com seus clientes. Então, tudo tem seus pós e contras, né? Porém, eu acho que esse é um lado muito bom dessa profissão. Olá, meu nome é Pedro, tenho 24 anos. Dentro da arte eu faço algumas atividades. Vivo hoje, atualmente, somente da arte, de todos os meus frutos que durante essa caminhada a arte proporcionou para mim. Atualmente a gente tem uma casa de artes que se chama Casa Tradicional. Essa atitude veio depois de eu e minha parceira decidir alugar um local para tatuagem. E durante a procura de algum aluguel, a gente achou essa casa. E foi sensacional, porque consegui trazer todos os movimentos, tudo aquilo que eu executo num espaço maior. Tem em média 2 anos que a gente está com esse projeto, difundindo ideias com vários artistas, fazendo conexões com vários artistas. E hoje a gente é um coletivo que talvez eu nem tenha uma noção de quantos artistas formam toda essa equipe. Mas o espaço é aberto a todos, principalmente para crianças. O nosso foco os jovens são mais o público de crianças, adolescentes e jovens, mas vem diversas pessoas, né? O grafite, ele veio mais depois, assim, né? Eu conseguia ver um grafite mais em outras áreas, em outras cidades, que era mais no plano, mais nessas cidades que são consideradas onde tem uma diversidade maior de cultura. Então, os locais onde são subúrbios, entorno, a quebrada, a favela, ela não tem tanto... Não tem arte, não tinha arte na época que eu comecei. E o que mais tem, assim, que prevalece bastante e toma bastante é a pichação. Através da pichação eu conhecia diversas letras e o significado, a cultura e todo o desenvolvimento, só que isso já foi bem na adolescência mesmo, quando jovem, criança mesmo,
só que o meu desenvolvimento era em desenho. Então, as letras é uma cultura que ela não me bastava. Então, um amigo que já era grafiteiro, eu encontrei ele depois de muito tempo e ele falou que me ensinaria assim, a questão de tanto do desenho quanto o grafite. E aí foi esse amigo que me apresentou assim, a base mesmo, a essência do grafite. Mas durante esse tempo eu já tinha visto alguns artistas pintando e só admirava, perguntava algumas coisas, mas não tinha começado realmente como um grafiteiro, como fazer parte desse movimento. E foi graças a esse amigo que foi me mostrando, a galera que ia pintando, como desenvolver da pichação ou da letra uma sombra, um brilho, uma luz. Então, mediante a isso, já começou um universo que não tem fim. Até hoje eu tenho estudado bastante, todo dia é uma nova criação, uma nova descoberta de efeito, de pintura, de técnica. Então, todo dia que você vai desenvolver, vai pegar um lápis ou uma caneta, você vai conseguir desenvolver algo novo. Dentro do grafite, a minha experiência aqui foram várias mesmo, mas eu acho que eu posso dizer que foi meio que tudo assim, porque quando você começa a conhecer pessoas, artistas, dentro da minha vivência foi algo como fazer parte de uma família. E se você precisar de um amigo ou vários amigos, né, para fazer, sei lá, um mutirão por alguém ou numa comunidade, ou vai ter brothers. E essa experiência foi um último evento que a gente fez para um evento de grafite, para a revitalização do ginásio. E eu tinha só ideia. Tava eu e os membros aqui da Casa Fixo, que era eu, Naman, o Israel, que é o Catar, e o Isis e o Drop. Falei, cara, eu quero fazer um evento, tenho essa ideia, só que a gente não tinha verba. Então eu fiz meio que um fly, explicando toda a ideia que a gente tinha de revitalização do local e a nossa proposta. E no dia do evento compareceu mais de 70 artistas, eu não tenho nem noção de quantos artistas tinham. E simplesmente foi um convite, tal dia vai acontecer isso. E na verdade, por não ter verba, veio muitos medos, assim, será que vai acontecer? Porque a gente não tinha tinta a gente conseguiu uma tinta para pintar o fundo e um outro dinheiro que a gente conseguiu, a gente pegou e fez uma alimentação, um rango, que foi multiplicado de uma forma assim que eu também nem tenho noção como a gente conseguiu fazer. Mas no dia do evento, de repente, começou a aparecer vários artistas querendo pintar, e aí foi organizando, e no final de tudo isso, a gente conseguiu fechar praticamente o ginásio todo de pintura, e foi um dia muito incrível, assim, porque praticamente em horas, assim, começou de manhã, mas começou a chegar muitos artistas mais pro final da tarde. Então, de uma parte, sei lá, deve ter sido em média umas 8 horas. Dentro desse tempo, a gente conseguiu fazer algo que, se fosse só eu, ou só fosse mais 1, ou 2, 3, 4, não sei, talvez seria um projeto de meses. Isso eu observo que é algo que já vem dentro da raiz, né? Porque como essas raízes cresceram de pessoas pobres, de periferia, jovens que foram marginalizados por um sistema, começaram esse movimento como protesto, como resistência. Então a base disso vem com vários preconceitos, porque sempre acha que você é envolvido ao crime, que você é envolvido às drogas. Então vem muitos preconceitos. Inclusive nesse evento que a gente fez, eu não sofri, né? Na verdade,
teve uma abordagem policial vários policiais, né? E eles começaram a abordar os próprios artistas. E nisso eu procurei o comandante e recebi uma repressão, assim, como se tudo aquilo que a gente estava fazendo pela comunidade não fosse algo de valor. Então, se você, sei lá, só porque se você está pintando um muro, se você está se dedicando ali no seu dia, seja um domingo, e geralmente a gente pega mais esses dias de domingo, assim, né, para fazer, porque vários artistas trabalham de diversas coisas, dentro da arte, fora da arte também. No domingo tá pintando ali, eles acham que, sei lá, você não tem o que fazer. Não só as autoridades, mas como isso vem dentro de uma sociedade, de uma visão, de uma cultura já baseada em cima da sociedade, implantada de uma forma que é surreal, assim. Então, isso não foi uma das ocorrências que aconteceu, só que dentro de vários preconceitos, tanto da sociedade quanto de autoridades, eu vi que não tinha como fazer nada diferente, a não ser tentar passar a sua visão do verdadeiro amor mesmo. Então a ideia é conversar de uma forma que as pessoas possam enxergar. Então, nesse momento mesmo, a gente estava fazendo até umas oficinas para crianças, conseguimos doações de kits de desenho, e nisso as crianças estavam olhando a abordagem e achando, e meio que assustadas, assim, né? Não entendendo por que a gente estava na parede sendo revistado como um crime, né? Como um criminoso. Só que isso é o dever, é um trabalho, né, da polícia, assim, mas a questão que eu coloquei, a indagação que eu coloquei pro comandante foi a questão das próprias crianças estar olhando aquilo. Ao invés de, tipo assim, chegar e somar na ideia, pegar um spray e... Então, acho que falta muito diálogo, falta bastante diálogo de tentar entender essa questão, porque é algo que salva, né? Dentro de um local que não tem tantas opções de diversão, de conhecimento também, a gente sabe que o estudo é raso, a cultura ela salva muitas pessoas, porque dentro da cultura a gente vai ter várias referências para estar pesquisando, de histórias, de filósofos, de pensadores, de pessoas, líderes políticos que fizeram revoluções. Então, dentro disso, a nossa arte ela vem para impactar, revolucionar, mostrar uma nova visão. Com certeza traz todas essas questões. E muita gente se incomoda, com certeza, com toda essa visão. Mas eu acredito que pessoas que são leigas e muitas outras também que são preconceituosas ou racistas que não querem entender. Mas boa parte, eu acredito que falta também dos artistas também trazer essa mensagem de poder mudar uma visão de alguém ou uma ideia de alguém. Então, ao mesmo tempo que tem uma repressão, eu acredito que a gente também tem um papel de combater essa repressão, não causando uma outra repressão, né? Porque não vai adiantar de nada, vai ser uma guerra infinita que vai haver morte, violência, prisões, e muitos artistas até param de pintar ou desistem da arte por causa de toda essa pressão. E eu vejo que é parte da gente também que está levando essa mensagem, conseguir levar de uma forma que possa mudar realmente a visão. Não que a pessoa tenha que gostar, mas simplesmente respeitar, entender que aquela pessoa está fazendo aquilo por um motivo. E no meu caso, é o meu trabalho, é a minha vida, minha vivência mesmo. Dentro de toda... a tudo isso que acontece, tem várias movimentações que fazem um mundo melhor, né? Dentro da arte, a dança e diversas outras atividades que a gente também desenvolve, né? A música. E o grafite eu tenho, pra mim, assim, né? Por mim, que é a única arte que é exposta publicamente. Qualquer pessoa pode ver, e o grafite, pra mim, né, assim, é uma questão de realmente estar nesses locais de periferia que não tem acesso à arte. Porque pra mim, no caso, veio através de mim a arte
através das ruas. Então é um meio também de fazer as pessoas se encontrarem, pensar diferente, porque ela a questão de ver uma arte, ela não é só uma questão de beleza, mas ela mexe com o emocional, mexe com o espiritual, mexe com toda a estrutura de uma pessoa. Uma arte pode comover alguém, pode fazer mudar uma ideia. A emoção, eu acho que ela não tem como nem definir, porque cada grafite é uma emoção, assim. Às vezes você pode estar com um problema e você, para desestressar, ou então até mesmo para se expressar esse problema, uma revolta, um estresse, você vai para a parede e seja da forma que você for para a parede pintar, sempre você vai se surpreender, sempre você vai ter um sorriso, sempre você vai ter um suor frio, né? Quando você sua frio, quando você entra também numa indecisão se tá ficando legal ou não. Então sua cabeça ela deixa de pensar em outras coisas e sua visão, sua mente foca naquilo que você está fazendo naquele momento. Então toda a sua energia, todo o seu momento está dentro desse momento, né? Então as emoções, elas são diversas, mas quando você está sozinho é uma emoção, é uma adrenalina. Agora quando você está com amigos já é uma outra emoção também, que você vai rir, vai compartilhar histórias, vai perguntar algo, como está o trabalho ou não, vai tentar encaixar, além da sua visão, mais de uma visão dentro de um muro. Então o grafite, ele traz enormes emoções, tanto você sozinho quanto você acompanhado de grupo, o que você está passando na sua vida nesse momento, na hora, né? Dentro das emoções você vai estar transparecendo. A gente vai ter que mudar, né? A parte da mensagem que vem dentro de toda a arte que a gente executa, todo grafite que a gente faz na rua, eu acredito que ela vem meio que sem intenção, mas ao mesmo tempo ela é construída mediante ao que você vive. Então, dentro disso, a construção, ela vem sobre essas vivências, como você cresceu religiosamente, espiritualmente, as condições financeiras. E eu acredito que a arte, ela vem como um protesto, como uma voz que vem de cada artista que promove isso, né? Então ela vem para trazer uma mensagem sobre a minha vivência mesmo. E o que eu acho, minha visão, o que eu acho sobre o mundo, sobre as questões políticas, sobre as questões religiosas. Então, até mesmo acredito que uma cor que a gente coloca às vezes inconscientemente ou aleatório, ela tem um sentido muito forte. Seja um traço aleatório, mas tudo aquilo veio sobre os estudos, sobre estar estudando as técnicas, estudando o desenho, sobre estar lendo sobre o que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente faz algo dentro de um tema, a gente pode escolher um tema, ou simplesmente uma arte livre, de pensamento ou de cores livres. Mas mesmo sendo livre, ela, como eu falei, ela vem já com uma bagagem muito grande. No início, acho que como qualquer família tradicional, ela sente medo do seu filho entrar na arte, pelas questões financeiras, pelas questões de preconceito que acontece, de tudo isso. E dentro da minha família foi bem chocante, por mais que tenha um apoio, entre aspas, assim, não, é legal, tá bonito e tal, mas sempre vem a questão, mas
você tem que fazer, sei lá, uma faculdade dentro de uma área que vai te dar uma estrutura financeira boa no futuro. Então, a forma que a gente aprende é que a gente tem que estar no futuro financeiramente bem. Mas esse financeiramente bem, ele não importa como você está emocionalmente, se você está gostando do que você está fazendo. E dentro da arte, essas questões elas são as mais importantes. Se você está bem, porque você vai expressar isso. Você vai expressar a sua alegria, a sua tristeza. Então, dentro da arte você vai trabalhar com seu sentimento à flor da pele, do seu coração, do seu mais íntimo. E aí a minha família apoiava, assim, uma questão de falar uma ideia. Quando eu fui estudar também na instituição, eu comecei, na verdade, eu fiz licenciatura, iniciei licenciatura em artes plásticas, mas a minha ideia nunca foi lecionar uma aula, tá dentro da aula. A minha ideia sempre foi trabalhar com a visão do grafite, então poderia ser em projeto ou da forma que eu tenho feito hoje. A conquista desse respeito e da sua família, da minha família, foi a partir do momento que financeiramente eles viram que eu estava estável, fazendo o que eu gosto. Então eu tive que acreditar em mim mesmo, primeiramente, ter a coragem mesmo de encarar algo e falar, é isso que eu quero. E hoje, com toda essa estrutura que eu tenho construído na minha carreira, eu vejo que é possível você viver da arte. Basta você acreditar. Como é possível você viver da forma que você quiser. Se você sonha em ser médico ou músico, é uma das outras áreas também que as pessoas são frustradas aqui, que é a área da parte da música, porque acaba que não tem um valor por aquilo. As pessoas, a sociedade, os amigos, a família, elas não dão um valor. Acha que a arte ela tem que ser como um hobby, é algo que você tem que levar como um hobby. E algo que você quer levar a sério não tem como ser só um hobby. Você precisa ter uma intimidade, você precisa conhecer. E hoje eu vivo bem porque todo dia eu posso ser feliz com aquilo que eu faço. Então acho que nenhum dinheiro pode pagar a sua felicidade. A minha família hoje com certeza apoia muito mais. Foi preciso demonstrar muito respeito e mesmo escutando coisas que você considera que não está certo, mas escutar e falar, tentar passar a sua visão da forma mais plena possível, mostrando todas as situações e como pessoas têm mudado a vida de pessoas também através dessas atitudes. Acaba que fica uma atitude louvável, E passar para eles o quanto que eles também são importantes na minha vida. O quanto o apoio da família, o apoio dos amigos é importante para a construção de um artista. Porque se um artista não tem alguém para dialogar, desabafar, para explicar o motivo dele ter feito aquela tela, ou não explicar o motivo e alguém vir e falar, nossa, eu entendi isso, isso e isso. Aí você fala, caraca, que legal, eu nem imaginaria que isso poderia passar na sua cabeça, mas isso é o que é real. Eu acho que é essa construção que faz o sentido de realmente viver da arte. Não só por questão financeira, ou por status, ou por querer ser um popstar, mas porque realmente há uma necessidade da arte estar aqui. Há uma necessidade da arte penetrar em várias vidas, como a minha, como de várias outras pessoas que não teve uma opção dentro da escola, dentro de um ensino. Então, essa parte eu vejo como fundamental para a vida. Arrasou. É isso, cara. Fechou. Foi? Fiquei muito feliz que você aceitou. Fico feliz por ter me cogitado para essa entrevista, né?
porque era o que eu queria, né? Sim. Quando eu resolvi investir em artes, era para outras pessoas verem que isso também podia acontecer. Então, estou muito feliz por ter chegado a esse ponto de ser cogitada. Quando me sugeriram para fazer, né, o trabalho de profissões, eu fiquei assim pensativa sobre, porque é um pouco sobre isso, né? A gente que é das artes, muitas vezes a gente ou é direcionado para a questão do professor, ou como que eu posso falar? Como às vezes algo que não seja tão bem quisto, né? As pessoas às vezes não acham que seja uma boa escolha, uma boa opção. Eu fiquei feliz e meus alunos também ficaram empolgados quando eu falei, né? Eu até mandei seu perfil lá para eles darem uma olhada. Falei, gente, aqui, ó, vai dar uma olhada lá, já prepara umas perguntas. E aí, fala um pouquinho sobre você e tal, para a gente conhecer melhor. Alguns só viram seu perfil no Instagram. Espero que eles tenham curtido. Eu tô numa fase assim, meio de férias, tentando me redescobrir nessa quarentena aqui agora, né? Que eu fiquei meio perdida, que minha vida mudou muito. Mas estou voltando semana que vem, aliás, com umas novas tirinhas. E eu acho que eu estou fazendo tirinhas para a internet, vai fazer 3 anos. Eu me formei em licenciatura em Belas Artes em 2019 pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A graduação lá é de 4 anos e a gente tem a oportunidade de estudar a parte de educação e a partir do quarto ano escolher a especialização, que envolve, pode ser ilustração, e tem uma outra que eu esqueci aqui agora qual que é, mas o importante é que eu me especializei em ilustração e da história da arte através de roupas. Eu estudei, tipo assim, as roupas e a evolução delas em cada período. E eu estava muito em dúvida no que fazer, porque pedir para uma pessoa de 17 anos escolher o que ela quer fazer da vida não é algo fácil, né? Sim. Então, eu queria fazer veterinária ou, ou design de moda. Eu queria fazer roupas, foi sempre minha paixão. Eu fazia roupinha de boneca para todas as meninas da minha rua. E ninguém me apoiou em fazer design de moda, porque ficavam falando para mim que minha mãe sofreu demais para mim virar costureira no final das contas. Aí eu fui lá, tentei arquitetura e na segunda opção eu falei assim, não, eu tenho que dar mais chances para mim. Então, o que tem muita vaga para mim tentar? Aí era agronomia. Eu nem sabia o que fazia. Eu não sabia o que era, para onde que ia. Eu sabia que tinha 75 vagas. Então, tipo assim, era onde eu tinha mais chance de... Coloquei lá e fui, tipo assim, de boa na minha viver. Não passei, óbvio. Óbvio que eu não passei. Ela tava muito ruim. Mas, mas aí o que aconteceu? No final do ano, teve a greve nas universidades federais. E todo mundo desistiu. Porque, tipo, umas federais entraram em greve e outras não. Aí que eu fui descobrir que a agronomia nessa universidade, ela é renomada, tipo, na América do Sul. Tipo, o top do top, o segundo curso melhor do Brasil, um dos melhores mestrados do mundo, da América. Eu falei assim, cara, eu nunca ia passar nisso. Então, quem passou lá, que era tipo assim, os inteligentão, quando entrou em greve, eles já tinham passado em outra universidade, eles só, tipo, foram para outra deles, né? E abriu vaga para quem não tinha passado em nada, que era eu e mais um monte de gente. Então, quando eu tava lá em agronomia, reprovando tudo, eu passava nas matérias tipo filotaxia das plantas, que tinha que estudar, tipo assim, onde as plantas iam descobrir. Eu era ótima nisso. Eu era ótima, tipo assim, da biologia, né, das folhas, das plantas, que aí tinha que desenhar como que era a planta por dentro. Eu era boa nisso, isso aí as matérias eu tava passando. Eu não fui aquela pessoa, tipo
de desenhar desde pequena. Enquanto tudo isso acontecia, eu desenhava uns rabisquinhos, desenho mais troncho lá, com umas frasezinhas. Na época tava na moda, né? Desenho com uma frase motivacional. E eu acabei conhecendo um rapaz de belas artes do meu campus. E ele era a pessoa que coordenava a galeria da faculdade para expor coisas dos alunos. E era um ponto, tipo assim, na frente do bandejão do restaurante universitário. Então tinha muita gente passando o tempo inteiro. Aí ele falou para mim expor meus desenhinhos lá nessa galeria. Aí o menino, quando eu terminei essa exposição, ele me falou que tinha belas artes no campus, na universidade, mas a gente não sabia porque ela não entra no SISU. Você tem que fazer uma prova por fora de desenho e depois você usa a sua nota do Enem para você entrar. Sim. Então, é tipo por edital que é lançado. Eu sempre fui uma pessoa que eu ouço muito o que tá à minha volta. Hoje em dia eu já mudei isso, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito influenciável. Então, tudo que tá à minha volta, eu, tipo, tento analisar, pegar pra mim. E enquanto eu tava aqui rodeada por todo mundo, eu não ia conseguir fazer essa mudança, né? Então, eu aproveitei que eu tava lá um estado inteiro de distância. Eu falei assim, o que eu fizer aqui, não tem como ninguém vir me bater, não tem ninguém pra me xingar. Se me ligar pra me xingar, eu só não atendo. Mesmo eu sabendo que eu era horrível em agronomia e que eu podia começar de novo, vem todo aquele papo, né? Tipo, você já tá velha, você vai mudar de curso de novo. E velha eu não tava, né? Eu tava com o quê? Não lembro. Não lembro qual que eu tava, No começo velha. dos 20, ou 18, 19, Era 20, né? tipo 21, 22, eu acho, por aí. Aí eu fui lá e assinei o papel, desistir. E a partir do momento que você desiste de uma graduação, você é um aluno novo. Então, eu perdi minha bolsa alimentação, eu perdi meu alojamento. Então, isso tudo é mais outros 2 editais para me tentar e outras pilhas de documento para enviar. Porque mesmo assim, da mesma pessoa, eu sou um aluno novo. Então, tinha que ser tudo reenviado. Então, ainda tinha a chance de eu, tipo, não conseguir comer e nem conseguir alojamento para me morar lá. Deus do céu. Aí passou o choque, né? As aulas veio, aí começou a ter as aulas, aí eu vi que numa sala onde ninguém desenhava, eu desenhava bem. Mas numa sala que todo mundo desenhava, eu não desenhava bem, né? Então, tipo assim, eu não queria ser o ok. E eu passei minha vida toda sendo o ok. Então, tinha que ser mais, sabe? Então, quando eu só fui me tocar disso, né, no meio da graduação de Belas Artes. Porque antes disso eu só, tipo, me deprimia também porque eu não era boa o suficiente. Então, eu dei um chega pra lá, eu falei assim, não, eu preciso mudar minha vida, eu vou formar daqui 1 ano e meio. O que eu vou fazer da minha vida? Que foi aí que, tipo, eu fiz uma fogueira. Todas as minhas histórias iniciam com fogueira e eu queimando coisas. É assim, hit passar. Incendiária. Eu comecei a queimar meus desenhos antigos, rasgar assim, não, isso não me representa. Meu Deus. Mas eu falei assim, eu não posso desenhar só o que os meus professores mandam. Eu tenho que desenhar para me tornar boa. Eu não tô competindo, porque, tipo, se eu vou tentar uma vaga de professor, eu tô competindo com pessoas que têm diploma. Se eu vou competir em artes, em desenho, não importa se você tem diploma, se você tem 15 anos ou se você tem 65. Se você tem seus desenhos bons, você tá competindo comigo. Então, tipo, eu É tinha muito que verdade. desenhar para mim ser melhor, não porque o professor tava me mandando. E aí que entra, né, o ponto de você fazer algo que você gosta. Porque se você fizer só o que o professor manda, tá num curso que você faz só o que o seu professor manda, você não vai ser mais do que o mediano. Lógico que tem as exceções, isso não é regra, mas você precisa gostar e estar feliz no que você está fazendo para você conseguir, tipo, crescer naquilo também, né? Então, eu comecei a desenhar assim, igual louco, que
em federal, você tem 3 meses de férias no final de ano. Aí eu fiquei desenhando, ó. E eu fui viajar para São Paulo e eu desenhando todo dia lá, desenhando. E minha tia, nossa, é para trabalho na faculdade? Eu, não! É para ficar boa, preciso ficar boa, preciso ficar melhor. Se eu não for melhor, não serve. Eu fiquei doente. Tipo, eu vi que meus desenhos eram voltados sempre para fofo. A pessoa olhava para mim e falava assim, nossa, que desenho fofo. Aí eu não sou fofa. Qual que é meu ponto forte? Então eu tive que me autoanalisar. Aí eu falei assim, eu sou engraçada. Então, eu sou engraçada. Então, meus desenhos, eles têm que ser engraçados também. Eu queria fazer sempre tirinhas, que eu gostava muito, né? Assim, mas do que eu faço tirinhas? Aí eu falei assim, eu vou fazer de mim, né? Porque eu sempre vou ter material. Aí eu fazia e mostrava para minhas amigas. Eu não postava ainda, eu morria de vergonha. Aí isso era tipo 2017, pro meio pro final, assim, no início, na verdade. Aí no meio do ano eu comecei a postar, comecei a estudar Instagram, comecei a ver o que funcionava e o que não. E comecei a crescer no Instagram. Então, tipo, e isso eu tava já formando, eu tava terminando as minhas últimas matérias e iniciando a monografia. Então, quando eu comecei a trabalhar mais nisso, fiz a minha monografia voltada para isso, eu desenhava todos os dias, sem falta. Nossa. E teve uma época que eu tava num pique tão forte que eu tinha que desenhar para o meu Instagram todos os dias. Eu tinha que fazer trabalho da faculdade, eu tinha que escrever e meu braço travou. Eu fiquei sem mexer meu pulso e esses 3 dedos aqui por um mês. Eu não conseguia fazer nada. De tão... Mas lesão, estresse ou só reflexo de esforço repetitivo? Eu fui no médico inútil lá, que ele falou que foi um movimento repetitivo e que eu só ia melhorar isso se eu parasse de fazer o que eu tava fazendo. Eu não sei como que eu entrei em depressão. Acho que eu só não entrei em depressão porque eu já tava doente querendo ser famosa. Eu lembro até hoje que eu virei pra uma amiga minha e eu falei na aula pra ela, eu quero ser famosa, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero ser notada. Eu nunca fui boa em nada, sabe? Uma pessoa que, tipo assim... Que isso é coisa de prodígio, né? Você pegar lá e ser boa numa coisa. Então, você ser boa em algo e isso dar resultado é você escolher aplicar o seu tempo ali. E o que eu fiz foi falar assim... eu era uma pessoa que eu era muito, tipo, desfocada. Eu saía, tipo, mirando pra tudo quanto é lado. Então, eu falei assim, o que eu quero fazer? Eu quero que em 3 anos eu chegue em 10 mil seguidores no Instagram. Tudo que eu for pegar pra fazer, eu vou falar, eu vou chegar em 10 mil seguidores com isso aqui, eu vou gastar meu tempo com isso aqui, vai ser ótimo. Se não for me ajudar, eu não faço. E foi isso que eu passei a fazer. Então, eu direcionei todo o meu tempo, todo o meu foco para uma meta só, para um projeto. E os 10 mil que eu estava estudando para alcançar em 3 anos, eu alcancei em 8 meses. Que foi, tipo... Nossa. uma loucura. Sim, que eu fiquei extremamente Em 3 anos chocada. foram quantos que você conseguiu? Porque Oi? Em 3 anos? 130 mil. Que fez 3 anos agora. 130 mil. E isso com... Eu já trabalhei para Telecine. Tô trabalhando agora de novo, fazendo um projeto para eles. Para Cartoon Network. Para Badu. Já dei um curso de férias na Quanta. Já dei palestras sobre o que eu faço. Já participei da Comic Con Experience 2 vezes, vendendo o meu trabalho lá. Já lancei 2 livros de coletânea de tirinha minha por projeto financiado pela internet e consegui bater a meta em 200%. Ainda passei da meta. Então, é gratificante, porque todo mundo que me falava que eu não ia conseguir, que eu não devia ter feito artes porque eu ia passar fome, e que falam isso o tempo inteiro, eles falam isso também por conta do não conhecimento da área, porque hoje com a internet, com acesso fácil, que você começou
a ver que existem pessoas. Eu falo isso por mim, porque eu sou uma pessoa que mexe com artes e quando eu era criança eu não tinha ideia disso. E antes de eu fazer faculdade eu não tinha. Eu não sabia que eram pessoas desenhando as coisas que a gente assiste. A roupa que você desenha, a roupa que você usa é uma pessoa desenhando. A estampa que tá na roupa, alguém fez ela. Sim. O filme da Marvel que você ama, que tem uma capa do Superman balançando, foi um artista 3D que fez aquele desenho. A pessoa que fala que arte não dá dinheiro é porque ela não pensa que, tipo, até a embalagem do refrigerante que ela compra foi um designer que fez. Então, tipo, quando eu me formei em artes, eu tinha formado um público na internet com muito suor, muita dor, tinha formado público na internet e eu fui uma das poucas pessoas que já formou e eu tinha um público para consumir minha arte e tornar aquilo em renda, que é o que eu faço hoje em dia e que eu posso estar em qualquer local e fazer encomendas que eu vou ganhar meu dinheiro. Então, por isso que eu tô aqui agora no fim do mundo, no cantinho de Minas e tô conseguindo sobreviver. Eu fiz um desenho ontem, tipo, estudei muito para isso acontecer, porque quando eu iniciei fazendo uma tirinha, eu demorava 3 dias para finalizar uma tirinha. E hoje eu consigo fazer ela em 5 horas, por exemplo. Por muito tempo, eu achava que meu trabalho não tinha importância, porque eu era a pessoa que eu fazia tirinha, mas eu não discutia política, eu não discutia os problemas que estavam acontecendo, eu fazia sobre coisas do dia a dia. E isso, de uma certa forma, eu achava que era fútil, né? Então, eu conversei com um amigo meu, que eu achava que meu trabalho não tinha importância, mas ele disse que eu tinha que analisar o que eu fazia, que eu faço tirinhas de humor, mas eu faço tirinhas de humor sobre jovens mulheres e falam sobre sobre vários assuntos, mas a maioria deles são sátiras sobre coisas que acontecem no dia a dia da mulher. São sobre menstruação, são sobre como problemas do corpo, que são o dia a dia de todas as mulheres em qualquer canto. E o que causou essa multidão de pessoas vir me seguir foi porque todas elas se identificavam comigo. O que foi um choque para mim também. Eu disse, nossa, quer dizer que eu não me sinto sozinha, tipo, mal sozinha mais, né? Tipo, tem um monte de gente que se sente mal também. Com isso, a gente pode rir junto agora. Então, você ter algo para rir, você ser e eu desenhar para jovens mulheres sobre isso é importante porque que eu só fui ver isso um dia desses. Hoje em dia, não é só a jovem mulher que me segue na base dos 20. Ela mostra minhas tirinhas para a filha dela. Ela mostra minha tirinha para a mãe dela. Eu tenho pessoas que me seguem, que seguem, tipo, a mãe, a filha e a avó, sabe? Tipo, a família toda. É importante que eu desenhe isso, porque aí talvez um homem vai ver e vai entender aquilo melhor. Porque, desculpa, mas tem gente que só entende as coisas desenhando, sabe? É uma mídia lúdica pra gente entender as coisas. Então, foi extremamente chocante e importante para mim ver que eu não estava sozinha em todas as minhas neuras. E eu acho que isso acontece também com as pessoas que me leem e importa com o meu trabalho, que se identificam comigo e que seguem meu trabalho, sabe? E que me conhecem. A minha pessoa, como dizia a mãe, né? Minha pessoa vendia também, né? As pessoas acham interessante eu ser do jeito que eu sou, porque eu sou muito pra frente, eu falo muito, eu rio desbocadamente e eu não tento tapar a minha realidade. Eu acho que essa é a verdade. Ainda mais agora aqui que eu moro no interior de Minas, meus stories eram, nossa, era só no quintal, todos buracados, cachorro deitado no meio das britas. É bem a realidade mesmo, e isso é uma coisa que é importante para mim, porque eu não quero viver uma mentira, né?
A gente tenta mentir pra gente mesmo todos os dias. Então, foi extremamente importante eu também conseguir chegar nesse ponto de autoanálise e tornar isso fácil, de certa maneira, para mim, e as pessoas se identificarem com isso, tanto com as minhas tirias quanto ao meu estilo de vida. Acho que é isso. Uma coisa que foi muito difícil para mim, que é tipo, eu não preciso descobrir minha vida aos 17 anos. Eu tenho 17 anos. Minha vida não acabou. Eu posso tentar, falhar e tentar de novo. O problema é desistir e não fazer nada.